Deus é bom. Então ele disse: Rogo-te que mostres a tua glória. Êxodo 33, 18. Desde a queda de Adão, a história do relacionamento de Deus com os homens é a mesma. O Senhor oferece as bênçãos, mas o ser humano prefere a maldição. Nas Escrituras, só existe uma maldição, qual seja a retribuição de Deus ao pecado. Deus é justo e não nos trata anulando sua justiça. Jamais entendamos que o perdão que recebemos de sua parte é a anulação de sua justiça. Isso faria de Deus alguém imperfeito, maculando sua glória. O perdão divino é radicalmente diferente daquele que é exigido de nós, seus filhos. Quando alguém nos fere de alguma forma, temos que perdoá-lo, ainda que ele não peça, mesmo que não haja qualquer reparação, que ele nada faça para quitar a dívida ou sanar o problema. No entanto, o perdão que recebemos de Deus só ocorre porque alguém pagou a dívida. Deus só nos perdoa porque sua justiça foi satisfeita. Como todos somos pecadores, não temos justiça para ser reparada ou exigida, nem perfeição para ser maculada. Como exigir justiça se eu mesmo não a tenho? No plano onde vivem pecadores, a norma é o perdão irrestrito. Quando saímos do nível humano e pensamos no plano divino, não há como haver perdão sem reparação da dívida. É importante compreender que, embora não recebamos condenação, porque Jesus já quitou o nosso débito impagável, ele continua agindo dentro de critérios éticos coerentes com sua justiça. Por exemplo, Deus desterrou os cananeus originais para que seu povo habitasse a terra, mas disse que se os hebreus viessem a adotar os mesmos costumes abomináveis que aqueles povos praticavam, seriam igualmente expulsos. O exílio mostra a fidelidade de Deus à aliança. Ele estava simplesmente cumprindo o que foi estabelecido. Os atos corretivos de Deus para com seu povo começaram já no Êxodo. No verso epigrafado, temos as palavras de um Moisés extenuado, cansado de liderar e representar pecadores ingratos diante da santidade e perfeição do único Deus. Liga-se especialmente ao episódio do bezerro de ouro. Diante da demora de Moisés no monte, o povo resolveu criar o seu próprio Deus, que refletisse exatamente suas expectativas. Ainda no monte, Deus diz a Moisés que o povo havia se desviado e revela-lhe a possibilidade de exterminar aquela gente e fazer dele novo povo. Já imaginaram o que era isso? Não seria mais apenas a descendência de Abraão, seria também a de Moisés. Êxodo 32, 7 a 10. No entanto, Moisés clama a Deus para que não o faça, por amor de seu santo nome, para que os egípcios não viessem a dizer que o Senhor havia tirado o povo de lá para matá-los no deserto. A glória de Deus era sua primeira preocupação. Depois suplicou para que o Senhor se lembrasse dos patriarcas e das palavras da aliança ditas a eles. Isso era uma provação para Moisés. Uma provação jamais tem o objetivo de mostrar a Deus o que nós faremos, pois ele já o sabe e tem tudo determinado, mas para que nós vivenciemos experiências que nos mostrem quem verdadeiramente somos. Pelas atitudes de Moisés, ficou claro e patente a ele seu apego a Deus e ao povo, nesta ordem. Deus se arrepende do mal que faria contra o povo. Êxodo 32, 14. Isto é, deixa de punir o povo, como já havia eternamente decidido. Não foi uma decisão tomada naquele momento. Moisés, ao chegar ao arraial, destrói as tábuas da lei e literalmente pulveriza o bezerro de ouro,
cujo pó foi misturado em água e dado ao povo para beber. Versos 19 e 20. Houve mortandade entre o povo como punição. Depois disso, Moisés sobe ao monte para interceder pelo povo e, sem pestanejar, empenha sua própria salvação nisso. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Verso 32. Era isso que o Senhor queria ver. Moisés foi aprovado em sua aprovação, mas com uma atitude confrontadora. Teria que ser trabalhado ainda quanto a isso. Porém, ele não pouparia sua vida, até mesmo sua salvação, para ocasionar o benefício do povo que o Senhor lhe havia confiado. Nisso há um certo messianismo. Moisés torna-se um, entre aspas, tipo de Cristo, uma figura veterotestamentária que ilustra antecipadamente coisas que Cristo faria na plenitude dos tempos. Cristo se deu pelo seu povo e sofreu o inferno por eles na cruz. Todavia, haveria ainda consequências. Embora a aniquilação do povo estivesse fora do propósito divino, isso não quer dizer que o Senhor não visitaria os pecados deles. Verso 34. Deus continua provando Moisés, afirmando que não mais iria com o povo, pois era povo cheio de pecado e acabaria por destruí-lo. Êxodo 33, 5. No entanto, Moisés mostra sua inteira dependência do Senhor. Aproximou-se de Deus agora com toda a humildade. Ele havia dedicado sua vida ao Senhor e o conhecia profundamente, conversando com ele na maior intimidade como um amigo. Verso 11. Deus havia se apresentado a Moisés, dito seu nome a ele, algo inédito até então, o convite para um relacionamento profundo. Moisés contava com grande graça de Deus em sua vida. Assim, o Senhor observa agora a humilhação de Moisés, diferente da atitude um tanto confrontadora de quando disse a Deus para arriscar seu nome do livro que havia escrito. Deus, então, concede o pedido ao exausto Moisés, dizendo que continuaria com o povo, deixando claro que isso era mostra de que ele estava com Moisés, graça e favor sobre ele e sua liderança. Contudo, diante de todos esses acontecimentos, Moisés ficou, entre aspas, no fogo cruzado, como que sozinho entre Deus e os homens. As atitudes do Senhor, aparentemente incompreensíveis para ele, levaram-no a desenvolver uma visão caricaturada de Deus. A hipótese anunciada pelo Senhor de destruir o povo causou em Moisés certa insegurança quanto às suas misericórdias. Além disso, a própria atitude idólatra do povo, a mortandade que se seguiu, tudo isso desgastou enormemente a sua alma. Ele precisava ser reabastecido espiritualmente. Por isso, pede ao Senhor para que veja sua glória. Mas o que seria isso? Precisava que o Senhor lhe desse alguma prova de que realmente o abençoaria? Deus sabia exatamente o que Moisés necessitava ver. Respondeu-lhe: farei passar diante de ti a minha bondade, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Verso 19. Deus fez passar diante de Moisés toda a sua bondade. Moisés havia perdido o senso de que Deus é bom, por causa de tantos acontecimentos difíceis. No entanto, o Senhor deixou claro que sua bondade não se modela jamais às expectativas humanas. Ele terá misericórdia de quem ele quiser. Deus é bom mesmo quando permite a dor e o sofrimento em nossa vida. Essa lição é muito preciosa. Estamos acostumados a medir a bondade de Deus
de acordo com a satisfação de nossas vontades, acreditando que Ele é bom quando concorda conosco. Mas o que dizer quando a vontade de Deus é diferente? Isso o torna mal? Olhemos sempre para Cristo. Percebamos seu grande amor demonstrado na cruz do Calvário. Não desenvolvamos uma caricatura de Deus quando atingidos pela dor, pela perda ou pela dificuldade. O Deus Santo e Justo está sempre conosco, o que faz com que sua bondade seja sempre visível. Não a percamos de vista jamais. Deus é bom, mesmo no meio da adversidade, da dor e do sofrimento. Tenha um excelente dia na presença de Deus, Reverendo Jair de Almeida Júnior.